Bom dia a todos, tudo bem? É um tema maravilhoso falar de gordura, falar de colesterol, falar de lipídio, falar de fonte energética limpa. Interessante, né? Tantos falando mal, poucos falando bem, e os que usam, nada de ruim sentem. Temos que saber separar o que é colesterol, o que é gordura boa, de gordura ruim. Colesterol ruim, ele pode ser promovido exclusivamente para a defesa do corpo. Quem fabrica ele é o fígado, em reação a alguma coisa anormal, do hipotireoidismo, a ingestão de alimentos danificados, estragados, como é o caso dos alimentos que vêm com óleo de soja, óleo de canola, girassol ou milho, pois são óleos hidrogenados, plastificados, deteriorados, oxidados. Esses geram colesterol. Engraçado, né? Diferente do que a gente aprende com os que aí se dizem promover sua saúde. Aí o Dr. Eloy Ribeiro nos dá uma aula, pois foi ele que lançou a simvastatina quando ele era diretor comercial da Novartis. Isso há mais de 20 anos atrás. Então temos muito que aprender com ele. E aqui eu estou fazendo um adendo para poder vocês terem um pouquinho de reflexão e entenderem que o conselho do vovô e da vovó que consumiam banha de porco em casa, na roça, ainda é válido e que nós, naturopatas, temos por obrigação trazer essa consciência do natural, evitar o industrial. Existe um jogo de marketing, existe um jogo comercial, existe máfia por trás de tudo isso, a gente sabe disso. Então, o que nos resta é o quê? Tentar convencer você um a um. É difícil. Essa guerra já está perdida, eu sei disso. Mas pelo menos a gente vai tentar ajudar uma pequena parcela que vai poder dar ouvidos. Tá? Segue aí os conselhos do Dr. Eloy Ribeiro sobre o colesterol e as boas gorduras, banha de porco, óleo de coco, azeite de oliva que não seja misturado, pelo amor de Deus, azeite misto também vem com óleo hidrogenado, ou pior ainda, com óleo de soja que ainda é feminino. Isso é para um tema depois, tá? Então fica aí os conselhos do Dr. Eloy Ribeiro. Rapaz. Ô, Laí, então me fala um pouco dessa questão do colesterol, que ainda existe esse mito do colesterol. Eu me lembro sabe que houve descoberta científica que muda esse paradigma. Eu me lembro que eu morei 17 anos nos Estados Unidos. E eu vinha, durante 12 anos, eu era um convidado estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. E se você perguntasse assim, qual é o lugar que vai ficar mais cheio? É o lugar onde o Dr. Eloy Ribeiro vai falar, porque o pessoal todo queria me assistir. A primeira vez que eu falei, Wallace, que o colesterol é mocinho e não bandido, nunca mais ninguém me convidou. Por quê? Porque ninguém pode patrocinar a viagem do Eloy Ribeiro para falar mal de droga, para falar mal de remédio. O colesterol, ele aumenta por um mecanismo de defesa. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa tem hipotiroidismo. Aí a tireoide não está funcionando. A tireoide, ela cuida do metabolismo do corpo inteiro. Se a sua tireoide não está funcionando, o seu corpo inteiro não está funcionando. Aí, como um mecanismo de defesa, o colesterol aumenta. Aí esse paciente vai num cardiologista. O cardiologista não investiga se ele tem hipotiroidismo. Ele só investiga que o colesterol está alto. Aí ele baixa o colesterol dessa pessoa. Mais uma vez a causa não é visitada, né? Não tem nada. A pessoa, o homem está com a testosterona baixa. Porque o colesterol baixa. Porque o testículo cansou de produzir testosterona. Aí o que acontece? O organismo fala assim, quem faz testosterona é colesterol. Então nós vamos aumentar o colesterol para ver se esse testículo acorda. Aí ele vai no médico, o colesterol está alto. Ao invés de tratar a testosterona, testículo, ele baixa o colesterol, piora o quadro. Esse indivíduo agora não vai ter ereção, não vai ter orgasmo, não vai ter nada, porque ele não tem mais testosterona. A testosterona faz o homem ter desejo, faz o homem ter ereção, faz o homem ter ejaculação e faz o homem ter orgasmo. Faltou testosterona, o orgasmo começa a ficar fraco, a ereção começa a ficar fraca, o desejo começa a ficar fraco, entendeu?
Aí ele vai lá abaixo o colesterol, piora a situação. Porque aquele colesterol aumentou para ver se você produz mais testosterona. E isso aí, essa história do colesterol é uma mentira tão bem contada. Isso muda o paradigma completamente. É uma mentira tão bem contada que os médicos acreditam. Os próprios médicos estão querendo baixar o colesterol. Eu digo, gente, ó, como uma leitoa pururuca que faz muito bem para a saúde. Pô. Você não sabe o quanto uma leitoa pururuca te faz bem para a saúde. A sua avó comia, pô, e tinha saúde. A sua avó cozinhava em quê? Na banha de porco. Não era isso? Sim, sim. Então, aí nós passamos a O cozinhar. processo de industrialização é que foi trazendo muitas toxinas. O Crisco, que é o óleo, o primeiro óleo vegetal que entrou no mercado, ele entrou no mercado americano em 1911. Aí, em 1925 se descobriu o primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Não existia isso, não. Pra você ter uma ideia, em 1930 morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas de infarto do miocárdio. Em 1960 morreram 300.000. Nossa. E aí, o que apareceu? Sabe o que entrou? Os óleos vegetais que entraram. Os óleos vegetais, todo mês você vai no supermercado e traz para sua casa um veneno, que é o óleo vegetal. Que ele vem trans, porque senão ele estragaria, ele ficaria rançoso. Você coloca ele na frigideira, ele esquenta, ele fica mais trans ainda, ele oxida. A sua avó, ela pegava, fazia com óleo de carne de porco, ela usava, voltava para a panela, lembra que ela guardava com as carnes, tudo ali junto, e não tinha problema nenhum, ela tinha saúde. Existe óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de girassol, não existe óleo de canola. Existe óleo canola. Essa preposição faz toda a diferença. Canola não é uma substância da Canola natureza. é uma sigla, Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada couza, que se o animal comer ele morre do coração. O produtor não deixa o animal comer couza. 5% da couza tem um ácido chamado erúcico, que dá miocardiopatia. O governo canadense conseguiu pegar a couza e tirar o ácido erúcico dela, deixar só 1%, ao invés de 5%, por isso que chama Canadian Oil Low Acid. E agora vende isso como óleo. Você leva para casa essa canola, que é um veneno, que com 10 anos você tem insuficiência cardíaca. Se o animal comer, ele adoece. Nossa, mãe. Quer dizer, o produtor não deixa o animal comer couza. Aí você traz esse alimento para casa, esse óleo para casa, você joga ele na frigideira. E traz com o status de que é algo diferenciado, mais caro, né? Esse ácido erústico agora vira um ácido chamado bracídico, que é mais deletério para o corpo ainda. Aí você come isso 10, 15, 20 anos, e você tem um infarto. Você entendeu? Porque o veneno é trazido para casa todo mês. Então eu digo o seguinte, a melhor opção que você tem, se você não quer cozinhar com óleo de coco, que é a melhor opção. No caso, a melhor opção seria o óleo de coco. Seria óleo de coco. É o único no mercado. É o único no mercado. Ou se não, voltar a cozinhar com a sua avó, com a banha de porco. Com a banha de porco. Porque seria a melhor opção, ou a segunda melhor opção.